Fala pessoal, bom? Vamos analisar hoje a parte de energização do circuito RC. Então, nas aulas passadas, nós trabalhamos com ele carregado e observamos como que o circuito RC se descarregava. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar e observar com ele descarregado como que se dá o processo de carregamento, de carga, certo? Bom, o que eu quero fazer com esse circuito? Eu quero analisar o meu circuito com um resistor e capacitor. Eu tenho ainda a minha chave liga e desliga. Nesse momento, minha chave está aberta. Num dado instante, que eu vou marcar aqui como T0, ele vai valer, nesse caso em específico, T0 igual a 0 segundos, eu vou fechar essa chave. Quando eu fechar essa chave, eu quero saber o que vai acontecer então com a tensão nesse capacitor. Uma observação importante é que esse circuito estava desligado por um longo período. Por que ele me traz essa informação? Para eu saber que se ele está desligado por um longo período, não tem carga nenhuma armazenada no capacitor. Então essa é uma informação bacana de se ter. Tá? Então o meu intuito é descobrir como que vai se comportar essa tensão nesse capacitor a partir do instante que eu fechar essa chave. Então vamos lá. Se eu plotar a tensão no capacitor no gráfico, então eu vou ter aqui no eixo Y a tensão, no eixo X o tempo, e eu sei que por ele estar desligado por um longo período, a tensão nele vale zero, né? Não tem nada armazenado. Na hora que eu fecho a chave, esse capacitor se carregará e ele vai chegar numa certa tensão. Essa tensão nós vamos calcular, mas o que eu estou interessado aqui agora é saber exatamente como que se dá essa transição. Na hora que eu fechei a chave, como que essa transição vai acontecer. Então, como que eu vou sair do ponto T0 e vou chegar nessa tensão final aqui? Bom, como que nós calculamos transitórios na aula passada? Eu mostrei para vocês uma resolução completa, resolvendo a EDO, e mostrei uma forma direta de se fazer. Nós vamos seguir com o mesmo princípio. Eu vou mostrar agora como que se dá a resolução completa dessa carga, e depois que nós entendermos como esse dispositivo reage a essa energização, nós vamos usar essa resposta padrão para poder resolver os demais exercícios e as demais aplicações. Então, bora lá para a parte de cálculo. Beleza. Então vejam bem, no instante que eu fechar essa chave, esse meu circuito começará a armazenar a carga, né? O capacitor vai começar a se carregar. O que acontece? Se eu der uma olhadinha para o futuro, né, com o tempo tendendo ao infinito, esse capacitor vai se carregar por completo. Quando o capacitor está carregado e ele já tem tempo suficiente para ele terminar a carga dele, ele vai funcionar como um circuito aberto. Lembrem-se disso. Então, na hora que ele carregou, beleza, ele não vai deixar mais passar a carga nem nada, ele fica como se fosse efetivamente um circuito aberto. Nessas condições, o que acontece? Qual é a tensão que está armazenada nesse capacitor? Qual é a tensão que ele reteve? Bom, apliquemos então lei de Kirchhoff. Então, o que acontece? Eu posso falar para vocês que a tensão da fonte, né, se eu fazer a lei de Kirchhoff a partir desse ponto, eu vou ter a tensão da fonte menos a queda de tensão nesse resistor, está aqui VR, menos a queda de tensão nesse capacitor, e isso tem que ser igual a zero. Se essa malha está aberta, essa corrente não existe, vale zero, né? Não tem como circular a corrente. Essa corrente sendo zero, a queda de tensão no resistor, que vale R vezes I, como o I vale zero, a queda de tensão dá zero. E aí eu tenho que VF vai ser igual a VC. Consequentemente, a tensão da fonte vai ser igual a VC, portanto, VC vale 20 volts. Ou seja, o capacitor carregou com a própria tensão da fonte. Então, aqui no gráficozinho, eu sei que ele vai sair do estado inicial dele de zero e vai carregar até 20 volts, que é a tensão da fonte. Beleza?
E agora, como que se dá o transitório? Bom, o que acontece? Vamos olhar para o T0+. Lembrem-se, T0+ é aquele logo instante, né? Aquele instante infinitesimal logo após o T0. Tá? O que acontece? O capacitor ele não pode mudar de tensão instantaneamente, característica dele. Então, o que ele estava de tensão antes de a chave fechar vai ser a mesma tensão na hora que ela fechou e vai ser exatamente a mesma tensão naquele infinitesimal após esse fechamento de chave. Então, é o que eu escrevi ali, no VC de 0 menos igual ao VC de 0, que é igual ao VC de 0 mais. Então, essa característica é importante para a gente saber que na hora que eu fecho a chave, eu vejo que o meu capacitor não vai mudar de tensão. Então, se ele estava descarregado com 0, ele vai continuar com 0. Então, ele vai, a partir desse instante, carregar. Vamos verificar agora, com T igual a 0, como é que o circuito vai reagir. Ou seja, vamos analisar nesse transitório. Eu tenho a tensão da minha fonte, está aqui 20 volts. Eu posso escrever aqui, aplicando a lei de malha, lei de Kirchhoff das malhas, que a tensão da fonte, eu tenho um ganho de tensão, menos a queda de tensão nesse resistor, menos a queda de tensão nesse capacitor, é igual a 0. Então, eu vou colocar isso aqui para a gente. A tensão no resistor, eu posso usar a lei de Ohm, R vezes I. Bom, agora eu vou só fazer um pequeno ajuste aqui, né? Vou passar esse termo daqui para o outro lado da igualdade. Vamos colocar aquele bonitinho. Então, eu fico com tudo positivo. R vezes I mais tensão no capacitor igual a tensão da fonte. Vejam esse I aqui. E é esse I que está aqui. Esse I é a própria corrente no resistor, que é a própria corrente no capacitor. Afinal, é um circuito série. A corrente é a mesma em todos os componentes. Se a corrente que está circulando no circuito é a própria corrente no resistor e é a própria corrente no capacitor, a corrente do capacitor eu tenho como calcular, é C dV dt. Já que o meu intuito final é calcular a tensão no capacitor, eu vou sumir com essa variável corrente e deixar tudo em função da variável de tensão. Então, eu vou fazer a substituição aqui. Então, agora eu tenho que o I vale C dVc dt mais o VC igual a tensão da fonte. Até aí tranquilo, né, pessoal? Vejam bem, eu tenho uma equação diferencial aqui já, só para poder não deixar nenhum termo multiplicando a minha derivada, eu vou dividir todo mundo aqui agora pelo valor que está aqui multiplicando, né? No caso, o RC, né? Esse RC aqui. Então, vamos lá. O que eu vou ter, então? dVc dt mais o VC dividido por RC e aqui a tensão da fonte dividido por RC. Nesse instante, eu já tenho a equação diferencial já organizada para eu começar a resolver. Como que eu resolvo a equação diferencial? Eu já tinha mostrado isso para vocês, mas eu vou isolar o diferencial de tensão e a variável de tensão no mesmo lado da igualdade e vou colocar o diferencial de tempo e todas as variáveis que for em função do tempo do outro lado da igualdade. Então, eu vou começar a organizar a equação. Vou passar o VC para o lado de lá. Então, eu tenho aqui a tensão da fonte sobre RC, tá, de cá. O VC sobre RC que estava mais, passo para o lado de lá negativo, tranquilo. O que eu vou fazer aqui agora só para poder não deixar a minha variável de tensão negativa? Eu vou colocar 1 sobre RC em evidência, que vai ficar multiplicando isso aqui. Quando eu fizer isso, o VC que está negativo vai ficar positivo. Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui embaixo. Coloquei menos 1 sobre RC, que vai dar, então, VC, então trocou de lugar, menos a tensão da fonte. Mas aqui, por que você fez isso? Só para deixar o VC aqui positivo. Bom, esse termo que está aqui multiplicando, vou passar para o lado de lá agora dividindo, e o dt que está do lado de cá dividindo, vou passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Beleza! Nesse momento, eu tenho a derivada de tensão, né, o diferencial de tensão, e a tensão que eu estou interessado em calcular no mesmo lado da igualdade, e aqui eu tenho no outro lado da igualdade, né, no outro membro da equação, o diferencial de tempo, e não tem mais nada aqui
que eu preciso, né? Mais nada em função do tempo para colocar. Então, eu já separei dos dois lados, eu já posso integrar ambos os membros para poder começar a resolver minha equação diferencial. Só uma nota aqui, eu vou integrar isso aqui, né, na tensão do capacitor do tempo inicial até um tempo t qualquer. Mesma coisa aqui, eu vou fazer o diferencial de tempo de um tempo inicial até um tempo t qualquer. Vamos dar uma olhada então como é que eu vou resolver essa equação diferencial. Vejam bem, eu vou simplesmente, nesse caso de cá aqui, como o RC ele não depende do tempo, eu vou tirar ele para fora da integral. E aqui eu vou pedir para vocês fazerem um esforço e lembrarem de cálculo, né? Integral, né, de dx sobre x, né? Se eu chamar isso aqui tudo de x, você vai ter ln de x. Então, beleza. Isso aqui vai dar ln de x, né? Então ficou ln de Vc menos a tensão da fonte, né? Vf, variando, né? Da tensão final até a tensão inicial. A integral de t é o próprio t, tá? Desculpa, a integral de dt é o próprio t, também vai variar de t até t0. Aplicando aqui, então vou substituir o Vc aqui no lugar do Vc de t, né? Então fica o ln da tensão final menos a tensão da fonte, menos a ln da tensão inicial menos a tensão da fonte, igual a 1 sobre RC t menos T0. Isso aqui eu posso usar a propriedade de logaritmo, né, e transformar num quociente, né? Logaritmo da diferença é igual ao logaritmo do quociente. E aí eu tenho o ln de Vc de t menos Vf, Vc de T0 menos Vf igual a 1 sobre RC t menos T0. Vejam bem, aqui nesse instante vou aplicar a definição de logaritmo. Definição de logaritmo fala o seguinte: você tem o logaritmo de A na base B, isso é igual a C. E por definição, então, B elevado a C vai ser igual ao logaritmando aqui, igual a A. Então, eu vou fazer o quê? Na base aqui é E, então, E elevado ao resultado aqui, 1 sobre RC, vai ser igual ao logaritmando. Então, isso vai dar o logaritmando igual a E elevado a RC. Desculpa, E elevado a menos 1 sobre RC, T menos T0. Vejamos, eu vou passar agora, aqui, já que aqui está dividindo, vou passar esse termo que está para o lado de cá, né, dividindo para o lado de lá, multiplicando. Então, vai ficar bonitinho aqui, tensão no capacitor em função do tempo, menos a tensão da fonte, igual a isso aqui tudo. Né? Vc de T0 menos Vf, E elevado a menos 1 sobre RC, T menos T0. Bom, a única coisa que está faltando para eu isolar aqui agora é essa tensão da fonte, que eu vou passar para o outro lado da igualdade, que aí eu consigo finalmente achar o valor da tensão em função do tempo. Tá? E é exatamente isso que eu fiz. Então, nos finalmente eu tenho que a tensão no capacitor vai ser a tensão da fonte mais a tensão no tempo inicial, no capacitor, né? A tensão do capacitor no tempo inicial, menos a tensão da fonte, vezes E elevado a menos 1 sobre RC, T menos T0. Esse RC, se vocês estão lembrados, né, é o tal, né, constante de tempo aqui do meu circuitinho. Aqui. Esse é o tal. Então, essa equaçãozinha, vamos apagar aqui. Essa equaçãozinha vai nos dar bastante informação. Vamos analisar ela com mais calma, um pouquinho mais de carinho. Vejam, eu sei que meu circuito estava no estado igual a zero, em repouso, teve a manobra, ele vai carregar até 20 volts. Essa equação tem que representar isso. Então, vamos analisar se realmente está funcionando. Se eu colocar o t igual a zero aqui, certo? O t0 aqui, o tempo inicial sendo zero, então vai ficar para t igual a zero, então vou colocar aqui, ó, Vc de t para o tempo zero. No tempo zero vai ficar 0 menos 0, continua sendo 0. Vai ficar 0 vezes isso aqui vai dar 0. Aí fica E elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Então, beleza. Então, fica tensão inicial no capacitor menos a tensão da fonte. A tensão inicial no capacitor, a gente pode encontrar ela aqui, a gente já sabia. A tensão inicial no capacitor era 0. Ficou só
menos a tensão da fonte. Então, nessa equação ficou tensão da fonte menos a tensão da fonte. Isso dá 0, o que era de se esperar. Por quê? Porque a minha equação está mostrando aqui, ó, ele estava 0. Na hora que eu fecho a minha chave, ele continua 0. A partir do t igual a 0 é que ele começa a carregar. Então, beleza, a equação está funcionando. Se eu colocar um valor de tempo muito grande, tá, tendendo para o infinito, tá, t menos t0 vai te dar um valor bem grande. Tá? Quão grande aqui? Ó? O quão grande vocês quiserem. Esse aqui vai ser um valor alto. 1 dividido por um valor alto, né? O RC aqui, não importa, esse valor sendo bem grande, vai dar, continua sendo um valor bem grande tudo isso aqui. Então, tudo que vocês conseguirem multiplicar aqui vai ser um valor alto. E elevado a menos um valor alto vai ser um valor bem pequenininho, tendendo a 0. Então, se vocês fizerem isso aqui tender ao infinito, o e elevado a menos isso vai tender a 0. Tendendo a 0, todo esse termo que está do lado de cá também tenderá a 0. Consequentemente, a tensão no capacitor do tempo tendendo ao infinito vai ser a própria tensão da fonte. Mas aqui, ó, mas era exatamente isso que eu esperava. Né? Já que eu falei para vocês que no tempo, né, com o tempo tendendo a um grande valor, né, esse capacitor se carrega e ele vai funcionar como um circuito aberto. Então, realmente, a equação, beleza, funcionou. Então, olha só que interessante. O que eu posso analisar nesse circuito? Essa tensão aqui é a tensão da fonte, mas vocês podem ver que é a própria tensão que o capacitor vai ter depois de um longo tempo. Tá? Nesse exercício, foi a própria tensão da fonte. Eu tenho a tensão inicial do capacitor e aqui é o próprio RC, que é o tal. Eu posso escrever isso de outra forma. Essa tensão aqui eu posso colocar como sendo a tensão no capacitor a um longo tempo. Né? Essa tensão quando ele está em regime permanente ou estacionário, depois que ele está ali carregado por um longo período. Tá? Então, eu vou chamar aqui de VC no tempo infinito, né? De um tempo longo à frente. Mais, né, o VC do tempo inicial menos o VC do tempo infinito, que é a mesma coisa, tá? E elevado ao menos 1 sobre tal, t menos t0. Tá? Com isso, a gente só precisa analisar para qualquer circuito de carga RC os seguintes parâmetros. O estado final da tensão no capacitor, o estado inicial dela e o tal. O tal no circuito RC não muda. O tal vale R vezes C. Sabendo isso, nós conseguimos calcular com tranquilidade a questão da tensão no capacitor. Beleza? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Eu vou trazer alguns exercícios para treinarmos essa questão de como analisar isso. E a partir de agora, nós vamos aplicar simplesmente essa equação que nós encontramos. Tensão no capacitor é igual a tensão no infinito dele, mais a tensão no estado inicial, menos a tensão no infinito, que multiplica E elevado a menos 1 sobre tal, T menos T0. Certo? Guardando isso, a gente consegue resolver qualquer circuitinho aí que estiver trabalhando com um capacitor durante o seu carregamento. Ok? Fica assim então, pessoal. Aquele abraço.